Olha, gente, a família do jovem encontrado morto dentro de casa depois de sofrer ataques homofóbicos pela internet vai criar uma campanha contra mensagens de ódio nas redes sociais. Lucas tinha apenas 16 anos e recebeu dezenas de comentários homofóbicos na internet após postar um vídeo fingindo beijar um amigo. O filho da cantora Valquíria Santos, ex-vocalista da banda de forró Magníficos, foi encontrado morto na casa da família, em Natal, na terça-feira. Ele já tinha mostrado sinais, já tinha levado em psicólogo, já tinha conversado várias vezes com ele, mas foi só isso. Foi só uns comentários na internet, né, que fez com que ele chegasse a esse ponto. Antes, o garoto falou sobre a repercussão negativa da publicação. Somos apenas amigos, foi só uma brincadeira. E eu sempre deixei bem claro que a gente era só amigo. E eu não sabia que ia dar essa repercussão toda, entendeu? A polícia disse que ainda não começou a investigar os ataques porque não foi registrado um boletim de ocorrência. Lucas foi enterrado em Macaíba, região metropolitana de Natal. A família de Lucas anunciou que vai criar uma campanha para conscientizar as pessoas sobre mensagens de ódio e ataques preconceituosos em redes sociais. A intenção também é alertar pais de crianças e adolescentes que produzem conteúdo na internet, com o objetivo de evitar que fiquem tão vulneráveis e que tenham acompanhamento psicológico. Eu não consegui salvar a vida do meu filho, mas eu espero que eu consiga salvar a vida de alguém. Eu espero que nenhum pai, nenhuma mãe que sinta essa dor que eu e a mãe dele está sentindo. Pois é, vários famosos se manifestaram sobre esse caso que gerou muita comoção nas redes sociais. A cantora Gretchen, que é amiga da mãe do Lucas e já sofreu vários ataques preconceituosos na internet, publicou um desabafo. Eu sou uma velha, forte. Vocês não vão conseguir fazer isso comigo. Mas vocês conseguem fazer isso com crianças, porque esse menino tinha apenas 16 anos, é uma criança. E o que vocês haters fizeram com ele chama-se crime. Vocês mataram essa criança. Vocês mataram o filho da minha amiga. Vocês não sabem até onde a maldade de vocês pode chegar. Vocês deveriam se colocar no lugar das mães de vocês nesse momento. E ver que o que vocês estão fazendo poderia estar acontecendo com a mãe de vocês, com qualquer um de vocês. Mas só que vocês não têm nada na cabeça. Vocês não pensam no que vocês estão fazendo. Vocês não têm noção da onde vai a maldade de vocês, haters. E esse caso envolvendo o filho da cantora Valquíria Santos levantou a polêmica sobre como lidar com a saúde mental dos jovens que navegam sem controle na internet. Esse é o assunto de hoje no nosso quadro Café com a Psicóloga. Pois é, a gente precisa se perguntar o que nós, pais, sociedade, podemos fazer para combater a intolerância, para que esses casos não continuem acontecendo. Quanto vale a vida de uma pessoa? A internet é uma ferramenta maravilhosa de inclusão digital, mas dar internet aos filhos sem filtro é prejudicial. É isso mesmo, Cris Neres? Bom dia. Bom dia, Jaque. Bom dia para todo mundo que está acompanhando o Destaque. Para saber sobre esse assunto, de que maneira a gente pode lidar, de que maneira a gente pode ajudar, de que maneira os pais podem fiscalizar os jovens na rede social sem tirar a privacidade deles, a gente veio conversar com quem entende do assunto. Aqui ao meu lado está a psicóloga, a Michele Antunes Ribeiro, que vai falar para a gente. Bom dia, Michele. Como lidar com essa situação para que não chegue ao extremo como foi o caso do Lucas? Bom, primeiramente a gente precisa pensar que a internet é um meio, né, que cada vez mais a gente está vendo os jovens envolvidos com isso. E o que eu acho interessante por parte dos pais, né, importante, é eles terem um diálogo
né? Uma comunicação assertiva com os filhos, né? Buscar instruir, né, a respeito desse universo, que muitos dizem que é um universo sem lei, mas sim, a gente tem leis aí, e a gente tem esse movimento dessa mãe em prol de incentivar as pessoas a pensarem mais a respeito dessa necessidade de tolerância, porque é um grande movimento importante da gente pensar na tolerância, no respeito, e as pessoas sentem uma falsa sensação de privacidade ali na internet, né? Então, os pais, eles precisam conversar com esses filhos e buscar, assim, embora a gente fale de privacidade, mas são adolescentes, são jovens. Então, assim, é importante que tenha um limite, o diálogo acima de tudo e um limite. E os filhos, eles tendem a reproduzir o comportamento dos pais, aquilo que eles veem dentro de casa. Então, assim, muitos responsáveis pelo que a gente chama de cyberbullying, eles reproduzem esse comportamento, né? E quem sofre com isso precisa ter esse acolhimento por parte dos pais, sem aquela responsabilização, mas ao mesmo tempo com limites, porque a adolescência, a gente precisa pensar nos limites. E a gente precisa ponderar essa questão da internet para os filhos também. É um assunto delicado, sim, que vai exigir muito diálogo, mas é importante esses limites. Tudo tem que ter um certo limite, né? Claro que a maioria dos filhos se espelham nos pais. Então, identificar isso... Tem alguns sinais, né, que os pais podem identificar dentro de casa. A gente sabe que com a questão de pandemia, a nossa vida mudou de cabeça para baixo, mas ainda assim tem como identificar que tem coisa errada, né, Michele? Tem sim. Quando a gente fala de bullying, cyberbullying, né, que a coisa é muito mais profunda, porque vai ter um impacto que vai viralizar, vai ficar na internet, vai ter aquelas visualizações, vai ter like, vai ter dislike, vai ter várias coisas que mexem com o psicológico da pessoa que já está um pouco abalada com tudo, né? Se a pessoa tem um processo depressivo, né? Se a pessoa tem uma baixa autoestima, o adolescente, né? A criança, é só a gente pensar, como adulto a gente já se impacta, já se deixa influenciar muito por determinados comentários que afetam a nossa vida profissional, por exemplo, afeta a nossa imagem, se a gente vê alguma coisa que está ali incorreta, né? Enfim, um bullying, né? Um processo mais intrusivo da sua imagem, que não tem nada a ver, na maioria das vezes, com a realidade, mas tem a ver com pessoas que a gente tem chamado de haters, né? Pessoas que não gostam, que sentem inveja, que não toleram, que desrespeitam. Então, se a gente já tem essa dificuldade enquanto adultos, imagine um jovem que está em formação, que está descobrindo o mundo, que está se envolvendo, que estão com os hormônios à flor da pele, né? Então, é complicado, né? E aí a gente precisa pensar no psicológico. E aí, a pessoa dá sinais. Então, se o adolescente, se o jovem, ele tem algumas dificuldades, ele vai começar a não sentir vontade, de repente, o jovem, criança, né? Porque pode acontecer também, o ideal é que a criança não tenha tanto acesso à internet, mas pode acontecer. Então, a criança dá sinais, o jovem dá sinais, que ele começa a não querer mais entrar em contato com aquilo que é aversivo para ele, com aquilo que é prejudicial, que ele está se sentindo mal. Então, ele vai começar a não querer ir mais para a escola, não querer mais frequentar aquele ambiente, ele vai começar a se isolar mais, vai ter comportamentos mais depressivos, né? Ela vai ter uma perda de vitalidade. Então, isso é interessante os pais prestarem atenção nesses comportamentos e buscarem dialogar. E aí, o primeiro contato, um contato mais emergente, mais urgente, é com a escola, né? Se for, vamos pensar na escola, né? Considerando que o jovem está numa fase escolar. Então, entrar em contato, fazer esses movimentos assim de palestras, de acompanhamento psicológico dentro da escola também, isso é importantíssimo. Começa por esses movimentos. E o adolescente, o jovem que passar por essa situação, é importantíssimo que se abra com os pais, né? E que os pais acolham esses jovens, acima de tudo. Ele precisa se sentir acolhido e não julgado nesse momento. Diálogo é tudo, né? Exatamente. Michele, obrigada pela tua participação. Jaque, a gente volta com você.
Obrigada, Cris. Olhe menos para cá, para essa tela, e olhe mais para o seu filho, para dentro do seu filho. A internet é maravilhosa para estourar bolhas, dar visibilidade para as questões sociais, raciais e de gênero. Mas ainda assim, o adulto deve dar um exemplo, usando as redes de maneira saudável, produtiva, espalhando coisas boas, para que esse ambiente não se torne um lugar tóxico e perigoso para as crianças. Combinado?